Bom dia aos internautas aí, mais uma vez aqui, nós estamos com o programa 30 Minutos, hoje com a presença aqui de Valíris e do nosso amigo aqui, vereador Abidênio. Valíris, dá um bom dia pro pessoal aí, para não ficar, tá muito calado, vai lá, dá logo um bom dia aí. Bom dia a todos os internautas, e hoje nós vamos, com a presença aqui do vereador Abidênio, trazendo um tema hoje muito importante, principalmente para a população. Se trata da erradicação do trabalho infantil. Abidênio, manda um abraço para os internautas aí que também está te vendo aí. Bom dia a todos os parnamirinenses, a todos que nos acompanham. Além de Parnamirim, não é, Burto? Por esse programa. Quero parabenizar a você, Burto, a Valíris, por ter tomado essa iniciativa e ter criado esse programa que tem sido um canal para a população parnamirinense. Fique certo, Abidênio, que esse programa aqui está sendo visto lá em Israel, viu? Tem uns amigos lá que lá em Israel estão assistindo o programa, em Sinop, todo o Brasil realmente, não é só Parnamirim não. Mas o nosso foco aqui é Parnamirim. Bem, como falou o Valíris ali, Abidênio, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a erradicação do trabalho infantil. Tive a oportunidade, juntamente com o vereador aqui, o Abidênio, nosso amigo, de participar da... Ali foi o que mesmo? Foi uma conferência. Foi uma conferência, né? Porque tem vários nomes, né? Foi uma conferência sobre a erradicação do trabalho infantil. Qual foi a sua impressão, Abidênio, sobre aquela conferência lá? Curto, veja bem, eu tenho duas concepções daquela situação. Muitas coisas melhoraram e muitas pioraram. Sim. Porque você que está aí em casa e que tem a mesma idade que eu, a mesma idade que nós aqui. Ele é mais velho. Lembra? eu não conheço nem um caso de uma. Não estou falando de criança de 5 anos, estou falando de uma criança de 10 anos, 12 anos, ter morrido por estar trabalhando. Eu fui criado, comecei a trabalhar aos 7 anos de idade. Não poderia com a enxada grande, meu pai me dava aquela enxada pequenininha. Muitas vezes não sabia discernir o que era o milho ou o que era um pé de capim. E arrancava o milho do lugar do capim ou arrancava os dois. Mas isso aí só me fortaleceu. Isso aí só forjou o meu caráter. E fez com que eu entendesse que só com o trabalho que a gente constrói uma dignifica casa, a pessoa, né? Constrói uma cidade, constrói uma família, constrói uma vida. Eu não estou fazendo apologia ao trabalho infantil. E sim, sou contra ao abuso. Ao abuso do trabalho, no caso. Ao abuso do trabalho. Tá com som, tá o meu aí? Tá? Eu sou o 9º filho de uma família de 13 e todos foram criados dessa forma. Mas na hora que meu pai pegasse, você não vai para a escola hoje porque tem de ir pro roçado. Aí estaria errado, como eu sou contra esse trabalho hoje. Escola, trabalho de manhã, à tarde você vai para a escola. Dava total condição para a gente trabalhar. Isso sou a favor. Mas hoje a gente vê um adolescente de 15, 16 anos querendo ir para a feira, iniciar seu próprio negócio. Está proibido, o pai é punido. Eu quero ajudar uma pessoa com trabalho na minha empresa, certo. Não posso, porque está na... A lei proíbe. A lei proíbe, certo? Mas aí, no outro lado, vem o tráfico e adota todo esse jovem. Me diz uma coisa aqui, Abidênio, peraí. A lei, mas ela não tem um trabalho para menores, a lei não permite que o cara entre como aprendiz? Não tem um trabalho nesse sentido? Que possa pegar o menor de idade a partir de 16 anos, se eu não me engano, e ele entrar como aprendiz? Sim, Burto, tem essa lei que aos 14 anos você já pode trabalhar, mas a burocracia é tão grande. Sim, entendi. É tão grande que o empregador desiste de empregar esse jovem. Eu tenho um projeto aí, não sei que vão me proibir. Sim. De eu sair com esse projeto na rua. Colocar em prática lá. Colocar em prática, que é o projeto Ensinando a Pescar. Que projeto é Ensinando a Pescar? É uma carreta escola, montada, toda adaptada, onde a gente vamos oferecer curso de artesanato,
corte e costura, cabeleireiro, manicure, eletricista, Isso é pintura. bom. Ao término desse curso, vamos ofertar um kit de ferramenta para o jovem começar o seu empreendimento. Entendi. Começar a sonhar, porque o que devemos fazer para mudar essa triste realidade que temos hoje no Brasil é fazer com que o jovem volte a sonhar, volte a acreditar em um novo amanhecer, acreditar em dias melhores. Entendi. Infelizmente, os jovens estão vivendo só hoje, porque não tem expectativa nenhuma no futuro. Então, entendi. Isso é muito bom, esse tipo de iniciativa. Agora, quando você falou ali que a gente não pode contratar um jovem de 12 anos, uma criança de 12 anos, ou maior de 16 ali tem essa dificuldade, e que o tráfego pega, né, o tráfico de droga, o traficante em si, a gente tem que lembrar, Bidene, também, que o traficante ele não faz parte das questões legais, não. Então ele pega a criança lá de 12 anos, como já vi no Rio de Janeiro, lá, criança de 12 anos com a AK-47 no peito. Né? E também pega o vovozinho também, o cara de 80 anos, para fazer esse cidadão de aviãozinho e tal, tanto a criança quanto o idoso lá, que por questões de aposentadoria com pouco dinheiro, aí não tem como se sustentar, subsistir, digamos assim, aí ele tende a entrar no tráfico até mesmo por pressão física, psicológica ali, né, do traficante. O traficante é um cara fora da lei. Eu vejo muito o pessoal falar assim, a gente trabalha direitinho e tal, aí um traficante desse é preso e nós vamos ter que alimentar ele na cadeia. Eu faço questão de alimentar um cara desse na cadeia. Né? Eu comungo com seus pensamentos, Burto. Lugar de infratores, não tem outro lugar. Tem que cumprir a pena dele. Tem que cumprir a cadeia. pena dele, né? Infelizmente, essa realidade a gente vemos hoje no Brasil, porque foi dado muitos direitos, a lei protege muito os adolescentes, e não foi colocado um limite. Sim. Você sabe, nosso amigo que sabe também, que antigamente, antes de a gente entrar na sala de aula, tinha que se posicionar em fila e cantar o hino nacional. Com certeza. Verdade. Com certeza. Cantar o hino nacional. Com certeza. E a gente tinha nossos professores como segundo pai, segunda mãe. Com certeza. E hoje acabou-se todo dia, nesse exato momento, tem professor apanhando. Em algum lugar desse país tem professor apanhando, porque não foi colocado o limite, foi tirado todas as autoridades dos pais sobre o seu filho, e não foi dado limite nenhum ao seu filho. Seu filho pode fazer o que quiser, que ele está certo. Entendi. Que ele está certo, não foi dado esse limite, aí com isso, tudo que fizer está certo. Eu não vi até agora, baseado nisso do que você está falando, eu não vi até agora nenhum adolescente ainda ser punido por ter agredido o professor. Agora eu já vemos aí direto aí na televisão, os professores sendo punidos porque simplesmente colocou o cara numa sala de estudo ou tirou de sala de aula. Então, é baseado nisso, Dene, que realmente essa sua colocação tá correta. Eu não sei, Buto, como já foi professor, né? Inclusive ele até hoje dia assim, me citou um caso, né? Não, é assim, porque a liberdade que foi dada foi muito grande. E não estão sabendo aproveitar essa liberdade. Entendeu? É uma liberdade que não foi... ela até tem, viu, Abdene, na lei, as sanções e tal. Talvez seja mais branda. Enquanto o adulto comete um crime, o adolescente que comete, digamos, o mesmo ato, não se enquadra como crime, né? Se enquadra com algo parecido com um crime, digamos assim, né? Então, existe até a lei, existe. Agora, o nosso cumprimento dessa lei, né? Que é essa parte da liberdade aí, que está demais, na hora que a família não dá o apoio para o jovem lá, porque a gente sabe que começa na família, aí quando ele chega fora, ele faz o que ele quer, entendeu? E ele não tem cabeça para entender que o que ele está fazendo está errado. Alguns têm, dizer bem claro aqui para o público que alguns têm. Também não ninguém pode, aí tem muita vertente, né, Bidene? Por exemplo, você vai comparar uma criança que está lá no seio da nossa família, que sai de lá de casa, que vai para a aula, que volta desse colégio, que tem alimentação, que à tarde eu estou em casa ali, minha esposa está em casa, a minha sogra está em casa e bota ele para estudar o dever de casa. Aí à noite, ele janta e vai dormir, né? Isso o menino de 12 anos, por exemplo. Com o menino de 12 anos que está lá, vamos supor, numa favela dessa daí, ou mesmo no centro da cidade, ou mesmo no interior,
que não tem nem colégio, não está numa escola integral, não tem alimentação. É um aspecto muito diferente que a gente tem que analisar. E esse pessoal fica muito vulnerável. Eu digo isso aqui, pessoal, porque eu tenho uma experiência daqui de Natal, experiência do Amazonas, que eu vi crianças lá, até crianças sendo vendida, entendeu? O pai lá vendendo a criança, né? Isso acontece direto em todo o Brasil. Agora, sim, o governo, acho que o ponto é esse, essas entidades que cuidam dessa parte têm que entrar mais pesado nisso aí. Eu acho que nosso ponto é esse aí, né, Abdene? Para que não se torne uma falsa impressão de liberdade total. Né? Porque na teoria, só a teoria não voga, né? Só na teoria não tem valor nenhum. Voltando um pouquinho, Burto, no meu tempo de que estudava, a gente cuidava das escolas. Sim. Muitas vezes os mutirões, não verdade. foi uma vez nem duas vezes que para ter merenda na escola, como era no interior, a gente ia pegar água a 1 quilômetro de distância, um galãozinho, para fazer a merenda, para lavar a louça, certo? E ia com tanta vontade, ali era prazeroso, e ali a gente zelava por daquele, eu pintei essa parede daqui, não vou permitir que ninguém suje, porque foi eu que pintei. Certeza. Mas hoje não tem esse cuidado, certo? A gente vê as escolas hoje, deveria fazer um mutirão, mas a promotoria não permite que faça isso. Não sabe ela que ela está fazendo bem para aquela criança, daquele adolescente, na hora que está zelando. Aqui no Antônio de Souza mesmo, várias vezes a gente fazia vaquinha para comprar lâmpadas. As lâmpadas queimadas, o governo não mandava, a gente trocava as lâmpadas, pintava o muro, campinava lá atrás, daquele terreno que era um terreno grande, para bater a bola. Isso era até uma diversão, né? Uma diversão. E isso fortalece, e isso gera comunhão. A escola e o aluno, né? O patrimônio, o cara passa... Se eu pintei, eu vou cuidar, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? A ideia é essa. Mas eu vejo assim, sabe, Daniel, a gente precisa que... A questão voltando aqui ainda àquela palestra lá, aquele promotor lá, não estou mais lembrado do nome dele, é um nome esquisito. Que foi... Estamos no mesmo caminho, talvez não lembro. É um nome esquisito o nome dele. Carlão, um negócio assim. Ele falou uma coisa interessante. Quando a gente fala de erradicação do trabalho infantil, ele não se refere muito a esse trabalho aqui que está aqui, de eu levar meu filho para a feira ali, que está me ajudando ali, não. Mas aquele trabalho que quando a gente passa nas estradas ali, para os Messias, ali né? Teixeira de Freitas, provavelmente o estado da Bahia ali é uma aí coisa... Aí você vê, rapaz, aquelas criancinhas de 7 anos ali no canavial, com aquela roupinha, né? Parece um papanguzinho, né? Chapeuzinho, manga comprida, camisa branca e tal, e com uma foice na mão, cortando cana ali. Aí, esse garoto, ele vai cortar cana ali 3 meses, o dia todo, até terminar o dia ali, ele fica lá, ele não tem colégio, esse cara. Eu acho que ele se refere mais a esse pessoal aí. Não é o trabalho que está monitorado. Pronto, encontrei a palavra. Não é o trabalho, Abdene, que está monitorado. Porque quando você tem que... Na sua empresa, que está lá, o estudante que vai lá, o aprendiz, ele vai chegar 7 da manhã, ele vai tomar um café dele, ele vai ficar até meio-dia, vai para casa, está monitorado. Mas o que ele se refere é ao trabalho, desse tipo de trabalho, que é quase que uma escravidão. Uma escravidão. Não, aí esse trabalho, Burto, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra esse trabalho, porque isso aí já se torna uma exploração. E exploração, independente de idade, a exploração, isso é crime. Principalmente de uma criança e de um adolescente. Isso é crime. Certo? O trabalho, você achou a palavra certa, o trabalho monitorado pelo pai, pelo patrão, pelo tio, pela sua mãe, pelo irmão. Pelos órgãos públicos também, né? Pelos órgãos públicos. Mas, infelizmente, na feira de Parnamirim já aconteceu isso. De seu pai levar seu filho para ajudar. E lá ter sido a delegacia do trabalho chegar e atuar. O pai, atuar o feirante. Certo? E elas estão fazendo a maldade tanto com o pai como a criança. Entendi. Mas assim, então você vê, e você não pode fazer muita coisa não, porque quando você como cidadão, né? Você vai intervir em alguma coisa, aí a repercussão é muito grande. Tá arriscado você sofrer danos físicos, porque você foi lá e não quis permitir aquela situação. Aí você leva esses tipos de casos aí
Não esse da feira, não. Eu digo assim, esse que eu vi lá, ali em Messias, ali, que os caras ficam explorando mesmo, lá no Amazonas também, e em muitos lugares que eu fui também, aí você vê o cara, o aluno, a criança, que ela passa o dia, vamos supor, o exemplo, cortando cana, aí dá às 6 da noite, ela vai para casa morta de cansada, e o ano passa, 2, 3, 4, 5, e a criança ficou naquele mesmo sistema, não foi dada a devida oportunidade para aquele garoto pobre, né, que ele mereceria. Porque o rico ele tem oportunidade, ele não vai para cortar cana. Então, aquele garoto ele não vai ter a oportunidade que ele deveria ter, que o governo deveria oferecer para ele. Por isso que eu sou um a favor também, para erradicar esse problema, acabar com esse problema da erradicação, né, do trabalho infantil, de criar as escolas de tempo integral. Sim, né? Com certeza. Mas com cursos profissionalizantes, né? Porque a escola em si, só de tempo integral, Boto, eu acho que também você passar o dia inteiro ali. O profissionalizante é um grau mais acima, que é ensino médio. Eu digo assim, a criança do ensino fundamental, que é a criança, tá? Inclusive aquele livro que chegou, aquela desgraça daquele livro, Isso. que o governo passado fez, que é uma desgraça. Chegou agora e, graças a Deus, quero aqui aproveitar e mandar uma saudação para a secretária de Educação de Parnamirim, que eu vi o ofício dela brecando a distribuição daquele livro. Naquele livro, Burto, na quarta-feira, eu fiz o requerimento, fiz um pronunciamento, pedindo a retirada. E ela foi sensível ao assunto, analisou o livro, viu que não tinha... Sem conteúdo para criança. Sem conteúdo para criança. Mas já teve outros colegas que vieram questionar porque a Veja fez uma matéria dizendo que é a favor do livro. E eu falei então ela compra para ela, né? E a Veja... É verdade. A Veja quer vender o produto dela. E isso é dela, né? É dela, quer vender o produto dela. Claro. Aí, portanto, essas situações, pronto, nesse caso, que a exploração do trabalho infantil, é ali, nesse ponto onde o governo deve entrar, as autoridades devem entrar e atuar maciçamente. Quem estiver fazendo esse tipo de exploração, ser punido, e as crianças ser abrigado no lugar adequado, oferecendo, porque se não oferecer, ele volta. Só tirar por tirar, não vai adiantar de nada. Tem de tirar, mas sim dar um incentivo para que ele inicie um outro trabalho, uma outra atividade, né? Para não voltar. É isso mesmo. Mas então, aí voltando um pouquinho a esse livro aí. Então, o livro ele preconiza uma coisa que não cabe a uma criança do ensino fundamental. Ali é um incentivo mais grave que eu vi, cara, que o pai faça uma criança, né, para casar com o pai, é um negócio ridículo, uma coisa assim. Na nossa sociedade não aceita isso, cara. Aí o pessoal gasta milhões nesse livro. Eu quero saber o seguinte, Abidene, quem vai pagar essa conta aí, hein? Quem tem que pagar é quem mandou fazer esse livro. É a Veja que tem que devolver o dinheiro, hein, para o governo, hein? Não foi a Veja entrou em contrapartida porque ela quer fazer uma matéria polêmica. Sim. Para entrar nesse jogo e com isso vender os produtos dela. Então retificando aqui, se não foi a Veja, quem produziu o livro? A editora tem que devolver o livro do governo federal. Infelizmente, a classe operária brasileira, que é a que mais paga impostos, isso já pagou. É verdade. Infelizmente, já pagamos por esse livro, por esse desmando desses governos que vem aí. Aí que vem a promotoria pública, federal, o Procurador-Geral da República, saber quem confeccionou aquilo e qual o nível que eles querem atingir. Porque o ensino fundamental não cabe. É igual aquele outro que tem aí, que você abre a página, coloca o dedo ali para dizer que não cabe para uma criança de 6 anos. É ridículo aquilo ali. A criança de 6 anos, ela é para estar sendo educada, Abidene, com os preceitos morais, com as coisas boas que tem um país, e não com querer mostrar sexo para criança de 6 anos. No meu tempo, não tinha mais que uma tabuada em uma carteirinha do ABC. E hoje nós estamos aqui, cara. Né? Eu também, ao mesmo tempo, peguei isso também. Hoje nós estamos aqui. Ainda bem que vocês são bem velhinhos, viu? Não estou falando do nosso tempo, o teu é mais atrás ainda. Boto, eu queria só aproveitar que tem uma pessoa aqui que essa pessoa poderia ser, assim, eu não vou deixar de mandar um abraço para Dona Fátima de Brasileiro, que tá ao vivo, é? Está ouvindo. A Brasileiro, um grande abraço para vocês aí. Essa é minha irmã, que morou muito tempo aqui, foi diretora de colégio aqui em Parnamirim. O meu amigo lá no Rio Grande do Sul, Sérgio Boniati, né? Então, um grande abraço aí, Sérgio. Olha, tá vendo? O negócio é bom. E sim, então vamos voltar aqui. Abidene, o que a gente pode fazer, então, a sociedade aqui parnamirinense, a Câmara dos Vereadores,
para tentar, digamos assim, ampliar essa questão da erradicação do trabalho infantil? Porto, veja, o primeiro passo é se criar uma escola do tempo integral. Sim. Voltar ao Mais Educação, onde ensina na escola ao adolescente, a criança cultivar um pé de cebola, um pé de coentro, um pé de alface, tomate, pimentão. E eles fazer isso no quintal das suas casas também. Entendi. Certo? Aí seria a agricultura familiar, no caso. Exatamente, porque isso por não ter se atentado a isso. Metade de um vasilhamezinho do garrafa PET, você pode plantar coentro, plantar cebola, plantar pé de tomate, pé de pimentão. E com isso você vai deixar de comprar 1 quilo de tomate na feira, um cheiro verde na feira. E com isso você está aprendendo também. Entendi. Voltar para saber que isso funciona. Lá na casa da minha mãe, eu não compro, porque na minha casa da minha mãe tem. Lá em casa da minha sogra também tem. Tem uma horta comunitária lá. O quintal também é o primeiro andar, mas lá em cima ela fez um palanquezinho bonito. Ficou show lá. Muito bonito. Tem tudo isso, não se compra. Não se compra. E os netos dela, os bisnetos, estão vendo isso. E daqui a pouco estão fazendo a mesma coisa. Entendi. Então, ponto. São atividades assim, pequenas, de pequena monta, que não tem esse custo tão grande, que faz com que, no final, num conjunto maior, atinja essas crianças, né? Atinja a família da criança, que dê mais condições da criança participarem do nosso Estado em si, né? Elas passam, porque o governo é assim, o governo está aqui. Aí tá o pessoal lá que não consegue alcançar esses tentáculos do governo. Então, a criança, ela precisa ser totalmente protegida. Muito protegida, porque a criança é o nosso futuro. Daqui a 50 anos ninguém vai estar mais aqui, não, amigo. Daqui a 100 anos nós não estamos mais aqui, não. Mas essas crianças que estão hoje aqui serão os adultos e idosos dessa época. E se não for plantada uma cultura nova hoje, com as crianças, o Brasil não vai ter mais jeito, amigo. Em 1970, se eu não me engano, Sim. 70 e pouco, quando Pelé fez o 1000º gol. 74 foi? 74. E pediu para cuidar das crianças. E nisso se passam 40, 47 anos. Ainda continua pedindo. E continua pedindo. E as coisas cada vez pior. Cada vez pior, porque infelizmente a tecnologia chegou e com isso desvirtuou muitas crianças. Isso. A televisão desvirtua as crianças, as famílias, e o negócio está um pouco bagunçado. Eu acredito que é necessário sim, um pacto entre todos os poderes e lutar pela mesma causa, que é a conservação da família tradicional, o mantimento que é a coluna cervical de uma sociedade. A unidade familiar é a célula da sociedade. Devolver a autoridade aos pais a cuidar de seus filhos, educar de uma maneira... E cobrar deles, né? E cobrar deles. Que ele é responsável. Eu tenho um filho, o meu mais novo tem 8 anos, eu sou responsável por ele. Até os 18 anos eu sou responsável por ele. Tem uma tutela dele. Portanto, a justiça não tem que cobrar dele, não. Tem que cobrar de mim. Isso mesmo. Tem que cobrar do pai. É a educação que ele está dando. Mas o pai foi coibido de fazer isso. Sim. Certo? De certa forma, né? De certa forma, Tem a lei da palmada, não se pode dar palmada. Aí eu digo, mas a lei não fala em sandalhada. Fala só de palmada. Porque eu nunca bati de meu filho. A lei não fala em sandalhada, só fala em palmada. É porque a palmada não precisa ser uma palmada física, né? Às vezes você fala com seu filho ali, ele entende a situação, ele consegue... É um direcionamento, é uma educação, né? Na realidade precisa de educação, viu Abdênio? No geral. No geral. Eu estava comentando essa semana passada a respeito disso, e meu filho mais velho, com 12 anos de idade, eu comecei a levar ele comigo. Para onde eu ia, comigo. Eu fazia um negócio, vamos. E hoje ele tem 22 anos, já é pai de 2 filhas, casado. Já avô, hein? Tu já é avô, cara? Eu sou avô, sou. Eu ainda não. Eu não sou ainda não. Um grande administrador, Burto, responsável, mas isso ele aprendeu devido ao convívio. No dia a dia. Com certeza, dia a a dia. família. Não foi na escola, não foi no dia a dia. Isso não é trabalho infantil. Não. Inclusive também uma outra coisa que está influenciando, porque a educação das crianças tem que ser levada, é o primeiro plano, a educação.
Tem que ser a prioridade 001 de todos os governos. Em Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil. Quando levarem isso a sério, realmente, viu? A educação a sério, todas as outras mazelas vão se acabando. Um país que tem educação, como exemplo a Coreia do Sul, que tivemos aqui a oportunidade de falar com o coronel Eduardo Vale, um historiador, e mostrou que a educação lá foi... O que foi implantado de educação lá, se fosse implantado no Brasil, hoje o Brasil superaria os americanos e muito. Burto, eu costumo dizer, o Brasil tem um cenário geográfico que outra terra, nenhuma outra nação tem o que o Brasil tem. Era para ser a primeira economia do mundo. Eu falei isso ontem na Câmara, é inadmissível. O maior exportador de grão do mundo, o maior exportador de carne do mundo, tem gente passando fome. Isso é verdade. A 8ª economia do mundo, tem gente passando fome. Isso quer dizer que as coisas estão erradas. Um colega meu disse que não é o fim dos tempos. Mas o mesmo planeta que o Brasil está, a Dinamarca está, a Coreia do Sul está, a Alemanha está. Portanto, não é o fim do mundo. É o país que a gente construiu. O homem construiu. Tem destruído, não tem construído. É isso. Eu tenho assim uma visão que nos últimos 10 anos para cá, cara, o Brasil deu uma mergulhada assim numa situação muito difícil. Muito investimento na educação e os índices da educação não são bons. Não. No Brasil. Era para estar caíram. Despontado porque o investimento foi altíssimo. Mas o nível da educação caiu. De uma maneira sobrenatural. Principalmente no ensino fundamental e médio, né? Pelo menos que está o resultado lá no ensino superior nas faculdades federais. Aí parece que tem até o IFRN deu até uma respirada, mas o restante... Mas o IFRN é uma ponta, né? Está terminando ali, a massa de estudantes está aqui embaixo, né? Não está lá em cima, lá é a cúpula. Mas então, olha, conversar com a Abidene é muito bom, rapaz, não é brincadeira não. A gente está trazendo aqui ele, não é porque ele é vereador não, sabe, Abidene? É porque você mostra que a educação que você teve, ela começou lá de baixo, né? Que você ser vereador hoje talvez seja até uma consequência do trabalho que você fez, e eu tenho certeza que essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de sentimento que você tem aí em relação ao que você fez e o que você sentiu passando para os seus filhos. Então isso é muito bom, pessoal, saber que tem pessoas assim, para a gente poder dar um pouco mais de razão a esses jovens que estão aí. Ou seja, uma esperança realmente para que toda a juventude cresça, o Abidene. E precisa, eu, Valir, Abidene e todo o pessoal dessa nossa faixa, precisa ter atenção agora com as crianças, principalmente a questão da educação. E acabar com essa questão desse trabalho infantil, esse trabalho que é uma semi-escravidão, né? Então, vamos lá, pessoal, criar uma corrente aí para que quem perceber que a criança está sendo explorada, né? Denuncie. Né? Denuncie, vá lá. Vamos dar trabalho também para a promotoria pública aí. Ela tem muito trabalho, vamos dar mais um pouquinho de trabalho aí, né? Com certeza. Né? Tá bom? Certeza. Abidene, nós estamos aqui encerrando o programa e com certeza não vai acabar não. Essa é a primeira parte, viu, pessoal, com a Abidene aqui. Valdir, faz as considerações finais aí. Bom, agradecer, Abidene, a sua presença aqui e que você consiga realmente, dentro lá da Câmara, que você tem eu até comentei com o Buto que você tem um trabalho belíssimo dentro dos bairros, né? E vamos marcar em outra oportunidade você voltar aqui para a gente tocar mais desses projetos que você tem aí dentro da Câmara Municipal de Parnamirim. Você tem um minuto para falar aí, vamos lá. Sim, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Sempre estarei à disposição, não só de vocês, mas sim do povo parnamirinense. Quando eu decidi entrar na vida pública, fazer carreira política, eu entrei com entendimento que fazer política não é um negócio, e sim um sacerdócio. E é com esse sacerdócio que eu quero continuar servindo, fazendo algo por alguém, porque até para brigar, Burto, eu preciso de alguém. Para eu fazer alguém sorrir. Para mim sorrir, eu tento fazer alguém sorrir. Para mim ser feliz, preciso fazer alguém feliz. E essa é a nossa vida. Precisamos um dos outros. Portanto, eu convido a todos os parnamirinenses para nos unir. Nos dar as mãos e lutar pelo Parnamirim melhor para todos. Não só para mim, não só para você, Buto, nem só para Valíris, mas sim para todos. Principalmente para aqueles
menos favorecidos, daqueles que estão lá na periferia da nossa cidade, que vamos cuidar, vamos dar as mãos, um vizinho cuidando do outro, que só assim vamos ter uma cidade melhor para todos. Obrigado, Abidene. Mais uma vez aqui, vamos encerrar aqui o nosso programa, 30 minutos. E se Deus quiser, até a próxima quinta-feira. 30 minutos. Boa tarde, pessoal.